Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos hoje começar um assunto novo, né, que são os grafos planares. Então, veja, é uma classe de grafos extremamente importantes, porque grafos planares, em geral, representam modelos simplificados de grafos. Então, o que acontece na prática é que, assim, pessoal, diversos problemas que são NP, NP completo, NP hard, em grafos arbitrários, acabam se tornando polinomiais quando a gente restringe a classe de grafos aos grafos planares, tá certo? Então, por exemplo, o isomorfismo em grafos planares é mais fácil de resolver, um monte de problemas complicados em grafos arbitrários, nos planares ficam mais fáceis de ser resolvidos, tá? Então, qual que é a definição? A gente diz, antes de falar o que é planar, vamos definir o que é um grafo plano, pessoal. Um grafo plano é esse que está aqui, desenhado aqui, ó, à direita. Um grafo plano, se ele pode ser desenhado numa superfície plana, sem que haja cruzamentos de arestas. Tudo bem? As arestas apenas se, vamos dizer, entre aspas, cruzam nos vértices. Se bem que não é bem um cruzamento, elas se encontram nos vértices. Mas aqui não há cruzamento de arestas, o que permite a definição das faces, né? Que são essas componentes aqui. Isso é uma face, isso aqui é outra face, isso aqui é outra face, essas regiões que o plano é dividido e tem a face externa. Já o que é um grafo planar, pessoal? É todo grafo que é isomorfo a um grafo plano. Então, veja, este que está desenhado aqui à esquerda, eu não posso falar que ele é plano, porque tem um cruzamento aqui, mas ele é planar, porque eu consigo redesenhar ele fazendo uma imersão planar, como esse aqui que está na direita, tá vendo? Então, esse grafo aqui é planar, porque embora ele não esteja desenhado como plano, ele pode ser desenhado como um grafo plano. Ele admite uma representação como grafo plano. Tudo bem? Então, um aspecto que confunde muitas pessoas então, aspecto geométrico é o que vale. Por exemplo, aqui eu desenhei um cubo, tá vendo, pessoal? Isso aqui é um cubo no espaço tridimensional. Então, isso aqui, obrigatoriamente, não pode ser planar. Não, esse grafo é planar, sim. Tá vendo? Então, a geometria é uma coisa à parte. Aqui, a gente está mais focado na topologia. Então, veja, este grafo aqui, por que que ele é planar? Porque ele é isomorfo a esse grafo aqui, tá vendo? Que é desenhado no plano, que tem uma face, duas, três, quatro, cinco faces e a face externa, seis. Tudo bem? Então, assim, esse é um aspecto que muita gente confunde, né? De achar que por ser um grafo, assim, como um cubo, assim, ó, pode ser representado no espaço tridimensional, ele obrigatoriamente não pode ser planar, mas não. A questão da planaridade tá vendo? É um pouco mais geral. Aspecto geométrico não é tão importante assim. Bom, e qual que é a relevância desse tipo de grafos? Primeiro, aquilo que eu falei, grafos planares, por eles serem muito esparsos em geral e conexos, eles representam uma simplificação para muitos modelos, né? Para muita, então, diversos problemas complexos se tornam mais simples se eu utilizar apenas grafos planares. Então, simplificação de vários problemas NP do ponto de vista de engenharia, projetos de interligação. Então, por exemplo, tubulação de água, gás, sabe que não pode ter cruzamento, você vai passar uma tubulação de água, um cano. Você não quer que o outro cano passe no meio desse cano aqui, tá certo, pessoal? Não pode. Então, em muitos projetos de engenharia, você precisa achar representações planares para suas estruturas, tá certo? Projeto de circuitos impressos também. Quando você vai fazer circuito impresso em placa, você precisa evitar que tenha cruzamento de arestas. Então, o projeto precisa ser refeito
e achar uma imersão planar. Então, nosso objetivo aqui é buscar uma maneira de caracterizar planaridade. Tudo bem, pessoal? Então, primeira definição que vai ser útil para nós nesse contexto é a curva de Jordan, que nada mais é que toda curva. O que é uma curva de Jordan, né? Qualquer curva plana fechada que não intercepta a si própria. Então, um exemplo aqui de curva de Jordan é essa daqui, a C, nossa curva C. Ela é uma curva fechada que não intercepta a si própria. Qual que é a propriedade básica de toda a curva de Jordan? Ela divide o plano sempre em duas regiões, interior e exterior. Então, todo ponto que não pertence à curva, ou ele tem que cair no interior ou no exterior. Tudo bem? Não tem outra opção. Essa curva aqui, ó, não é de Jordan, porque ela é aberta. E essa curva aqui também não é de Jordan, porque embora ela seja fechada, ela intercepta a si própria, tá? Então, veja, pessoal, no contexto da teoria dos grafos, o que vai ser uma representação discreta que vai nos remeter à noção de curva de Jordan? Ciclos em grafos, tudo bem? Porque um ciclo, como não repete vértice, e ele é um caminho fechado, ele tem tudo a ver com a noção de curva de Jordan. Se a gente fosse considerar circuitos, ou tour de Euler, como a gente viu, ia dar problema, porque o tour de Euler ele poderia representar algo assim, tá vendo? Eu passo duas vezes por um vértice, eu passo nesse local aqui uma vez, dou uma volta e passo de novo. Passo uma vez aqui, dou uma volta e passo de novo. Isso não serve, tem que ser assim. Então, a nossa abstração para a curva de Jordan no mundo discreto serão os ciclos, tudo bem? Veja, uma propriedade muito importante é essa daqui, ó. Se eu pegar um ponto X no interior da curva de Jordan C e um ponto Y no exterior da curva de Jordan C, qualquer segmento que una X a Y deve interceptar a curva C em algum ponto. Tá certo, pessoal? Esse é um teorema, na verdade, que apesar de parecer óbvio, é conhecido aí pela história da matemática por ter uma das demonstrações mais complexas que se pode imaginar. Esse teorema dado dois pontos, um dentro e um fora, então qualquer segmento, qualquer curva tem que interceptar a fronteira. Tudo bem? Vamos agora, então, pessoal, provar nosso primeiro teorema importante aqui, ó. Esse aqui nós vamos fazer questão de provar, que é o grafo completo K5 não é planar. Então, veja, o grafo completo K5 é esse aqui, que vocês estão vendo à esquerda. Então, 5 vértices, todos ligados com todos. Nós queremos provar que ele não pode ser planar. Para isso, nós vamos usar a prova por redução ao absurdo, ou contradição. Vamos assumir que K5 é planar. E a gente tem que chegar numa contradição. Tudo bem? Então, K5 é planar. Vamos começar colocando, então, 3 vértices no plano, V1, V2, V3. Note que a definição do ciclo V1, V2, V3, V1 nos fornece uma abstração para uma curva de Jordan. Olha lá. Então, esse ciclo é como se fosse a nossa curva de Jordan. Então, nós temos duas opções. O V4, ele não pode pertencer ao ciclo. Então, ele tem que estar ou no interior, como ele não pertence à curva, né? Ele está ou no interior ou no exterior de C. Vamos supor inicialmente que ele está no interior de C, pessoal. Então, quando o V4 está no interior de C, ocorre a formação de 3 ciclos novos. O C1 é V1, V2, V4, V1, V1, V2, V4, V1, esse ciclo. Então, eu tenho essa região que eu vou chamar de interior do ciclo 1. O C2, ciclo 2, V2, V3, V4, V2, V2, V3, V4, V2, forma o ciclo 2. Então, eu tenho essa região que é o interior do ciclo C2, ou da curva C2. E aqui, o ciclo C3, V3, V4, V1, V3. Então, vou chamar essa região aqui de interior de C3. E temos o exterior do ciclo C, que é o 1, 2, 3, né? V1, V2, V3, V1. O exterior do ciclo C. Então, 4 regiões, pessoal. O que a gente vai ver agora é, vamos tentar encaixar o vértice V5 em alguma dessas regiões
e ver o que acontece. Então, primeira opção, V5 pertence ao exterior de C. O que acontece se eu pôr o V5 aqui, pessoal? Ó, eu posso ligar ele sem problemas com V3, V2 e V1. Mas quando eu for ligar com V4, vai cruzar a aresta. Ó, a aresta V4, V5 cruza esse ciclo, essa curva C aqui, né? Ó, porque o 5 vai estar aqui fora. Então, não pode. E se eu colocar ele no interior de V1, de C1, aqui dentro? Ora, com 1, 2 e 4 tá tudo bem. Mas quando eu for ligar ele com V3, não tem jeito, pessoal. Vai cruzar com a curva C3. Tá vendo? Então, ó, a aresta V3, V5 vai cruzar. Dá problema. E se eu colocar o V5 no interior de C2, aqui? Vai dar problema com quem, pessoal? Ó, o 2, o 4, o 3 e o 4 tá ok. É com o 1. Quando for ligar V1, V5, vai cruzar. Então, nada feito. E se eu colocar o V5 em C3, aqui, no interior de C3? Ora, com 1, 3 e 4, tudo bem. Mas com o 2, a aresta V2, V5, vai cruzar. Ou seja, pessoal, não tem como com V4 no interior, não tem como eu colocar o K5 ser planar, porque o quinto vértice V5 vai cruzar a aresta. E se eu considerar o caso B, onde o V4 pertence ao exterior de C? Então, aqui, ó, eu não vou colocar V4 dentro, eu vou colocar V4 fora. Ora, vocês vão olhar, vai ser um caso muito parecido aqui. Vai formar outros ciclos, ó, C1 é 1, 3, 4, 1, 1, 3, 4, 1. C2, 2, 3, 4, 2. C3, 1, 2, 4, 1. 1, 2, 4, 1. Esse é o C3. Então, o exterior de C3 é aqui a face externa. E o C, que é o 1, 2, 3. Tá vendo? Que é o interior de C. Dividiu nas regiões. Se vocês forem analisar caso por caso, se colocar no interior de C, que é aqui, vai cruzar V4, V5. Se colocar no interior de C1, vai cruzar V2, V5. Se colocar no interior de C2, vai cruzar V1, V5. E se eu colocar no exterior de C3, vai cruzar V3, V5. Então, pessoal, conclusão é, não há como K5 ser planar. E nós demonstramos esse teorema. Por que isso é importante, pessoal? Porque esse é um bloquinho, o K5 é um tipo de subgrafo, então, ó, a gente acabou de verificar que é um bloquinho, de 5 elementos, onde todos estão ligados com todos, que já não pode ser planar. Então, coisas maiores que derivam desse bloquinho, vocês concordam que não poderão ser planar também? Essa é a ideia. Nós descobrimos uma pequena componente, um pequeno bloquinho que não é planar. Então, se um blocão lá que tiver esse bloquinho como componente lá dentro, se eu conseguir identificar, não vai ser planar também. Tudo bem, pessoal? Era isso que eu queria nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado e nos vemos em breve com mais vídeos sobre a teoria dos grafos. Até mais!